Graças a Deus. Muito bem-vindos. Vamos fazer aqui um resumo do estudo anterior. Nós analisamos 2 Pedro, capítulo 1, versos 12 ao verso 21. Pedro, ele destaca que aqueles cristãos, eles conheciam a verdade, mas precisavam se lembrar dela. É muito fácil para a nossa experiência guardar a informação por um certo tempo e depois, quando nós precisamos dela, nos esquecer. Por isso, a importância de estarmos em contato constante com a palavra de Deus. Pedro também destaca nos versos 3 ao verso 15 que eles deveriam permanecer firmes na verdade. Só tem uma maneira de você permanecer firme na verdade se você conhecer a verdade. Eles conheciam e estavam se esquecendo. E à medida que eles estavam se esquecendo, eles estavam vacilando. E Pedro está dizendo, vocês precisam se lembrar daquilo que vocês foram ensinados para que vocês permaneçam firmes. Na sequência, versos 16 ao verso 18, ele ensina que eles deveriam reconhecer a sublimidade da verdade. A palavra de Deus, ela se distingue de qualquer outro conhecimento, de qualquer outra filosofia no mundo, de qualquer outra literatura. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Senhor e ela vem a nós na forma de uma norma autoritativa. E os cristãos para os quais Pedro estava escrevendo deveriam reconhecer essa sublimidade da palavra. Também deveriam, por fim, confiar no testemunho da verdade. Verso 19 até o verso 21. Então, com todas essas ênfases, o que Pedro quis aqui foi esclarecer a importância da palavra de Deus na edificação do caráter cristão. Nosso caráter é formado pela palavra. Aliás, foi isso que Jesus orou, segundo o registro de João no Evangelho, que traz o seu nome, no capítulo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque a palavra de Deus é poderosa para moldar o nosso caráter cristão. Não basta dizer Senhor, 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 se na hora da pressão das heresias, dos falsos profetas, nós abandonamos a verdade e os seguimos. E no dia do julgamento haverão de ouvir por parte do reto juiz, apartai-vos de mim, pois nunca os conheci. Então, a palavra de Deus, ela é fundamental para a nossa salvação, mas também para a nossa santificação. Diante desses fortes ventos dos falsos pregadores e de suas falsas doutrinas, as quais estavam ameaçando desviar da jornada os cristãos rumo ao reino eterno do Senhor Jesus. Então, além de tudo isso, os sofrimentos e as correntes ocultas da cultura da impiedade, não bastando a atividade dos falsos pregadores e a persuasão das suas falsas doutrinas, ainda tem o problema dos sofrimentos e as correntes ocultas da impiedade. Nós aqui estamos indiretamente nos referindo ao sistema de sociedade mundano, do mundo. Um sistema de vida pecaminoso, rebelde, contrário à direção que Deus dá. Nós estamos justamente no meio de uma sociedade onde tudo em nossa volta sugere e nos pressiona a abandonar a verdade de Deus, a vontade de Deus e seguirmos um caminho que não é o caminho revelado na Escritura para todos nós. Então, existem essas correntes ocultas da cultura da impiedade que se levantam para testar a nossa confiança na palavra, a qual nos revela Deus e também as suas promessas. Então, a experiência de um cristão é uma experiência de muita luta. A palavra de Deus é não somente a base, mas também o guia do cristão. Por essa razão, o apelo de Pedro foi tão forte neste primeiro capítulo. Tá? Então, esse aqui é apenas um resumo daquilo que nós vimos aqui no nosso último estudo. Hoje a nossa passagem se concentra em 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 ao verso 3, até a parte A. Tá? Aí no próximo estudo veremos a segunda parte deste segundo capítulo e, por fim, na terceira oportunidade a partir de hoje, estaremos concluindo aqui o capítulo 2, a análise do capítulo 2. Vamos ver o que diz a passagem. A passagem diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Perceba o tempo verbal aqui usado por Pedro. Tá? Haverá. Ele está se referindo a este período escatológico, esses últimos dias. Isso é profético, isso está fundamentado nas Escrituras. Não podemos ser ingênuos nos dias nos quais estamos vivendo. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, nos preparar na palavra de Deus para resistirmos o levantamento desses falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas,
e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Tá? Então essa é a passagem que nós vamos analisar aqui. Antes, uma breve introdução. Como sabem, no capítulo 1, o apóstolo Pedro, ele tem a intenção de esclarecer os fundamentos do caráter cristão. E nesse sentido, a ênfase que ele dá no capítulo 1 é para que conheçam a salvação e a Escritura. No capítulo 2, a temática de Pedro muda. Agora, ele tem a intenção de denunciar os falsos pregadores. E a ênfase que ele dá à igreja para que preventivamente soubesse discernir e resistir à atividade desses falsos pregadores é que eles deveriam conhecer os verdadeiros opositores, deveriam conhecer esses homens, essas influências, não apenas homens, mas também mulheres, né? Devem ter a capacidade bíblica de discernir estes que propagam mentiras no meio do povo de Deus. Então, este é o foco que Pedro dá aqui. A sua intenção é de instruir a igreja, habilitar a igreja, capacitar a igreja para que tenha a maturidade e a coragem de discernir estes que se opõem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. O último capítulo, ele vai na direção de estabelecer ou restabelecer a confiança quanto ao retorno do Senhor Jesus, porque os falsos mestres, vamos ver isso mais adiante, uma das coisas que eles estavam fazendo era colocar dúvidas sobre o verdadeiro retorno do Senhor Jesus. Então, a instrução aqui que Pedro oferece para a igreja é que a igreja deveria conhecer aquilo que as Escrituras dizem, as profecias a respeito do retorno do Senhor Jesus. Tá? Então, hoje, como nós encerramos o capítulo 1, vamos nos concentrar aqui no capítulo 2. Inicialmente serão 3 estudos que faremos neste capítulo. Tá? Então, no final do capítulo 1, Pedro elogiou e exaltou as Escrituras, versos 12 ao verso 21, como a única fonte confiável e autoritária de ensino cristão pela qual os crentes podem santificar a sua fé e ser guiados rumo ao reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a palavra de Deus como única e suficiente norma de fé e de prática para todo cristão. Então, basicamente, o que Pedro está finalizando e está enfatizando em todo o capítulo 1 é exatamente isso. Fora deste fundamento, todo edifício ele está sujeito à queda, porque o único fundamento capaz de sustentar o crente no meio das tempestades é a palavra de Deus. Nesse contexto, ele julgou ser necessário fazer uma defesa de si mesmo e da mensagem que pregou contra as acusações dos falsos pregadores. Então, se você observar atentamente o que diz o capítulo 1, verso 12, parece que ele está exatamente fazendo aqui essa defesa. Por esta razão, depois de expor a doutrina nos versos anteriores, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Olha, eu estou sempre pronto para atendê-los e para ajudá-los a lembrar das coisas que vocês foram ensinados, a fim de que nessas verdades ensinadas vocês sejam confirmados. Então, eu estou pronto para fazer isso. Então, ele está fazendo aqui essa defesa. Vocês não estão abandonados, né? Contem comigo. Então, no capítulo 2, ele resolveu deixar a sua postura defensiva e agora adotou uma postura ofensiva, revelando acusação contra os falsos pregadores, seus ensinos e o testemunho moral deles, e, por fim, promessa. Eles e seus seguidores sofrerão juízos severos. Lendo o capítulo 2, basicamente é isso que Pedro vai dizer. Tá? Ele vai aqui fazer uma acusação contra esses homens, contra esses falsos pregadores, e vai afirmar a promessa. E essa promessa, ela tem um caráter duplo. Tá? Assim como os falsos pregadores e os seus seguidores serão severamente punidos, aqueles que permanecem fiel à verdade, seguindo o ensino apostólico, estes serão livrados pelo Senhor. Tá? Se não me engano, no verso 9, nós lemos exatamente isso, porque o Senhor sabe livrar da provação, se referindo ao julgamento final, os piedosos, e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, esse julgamento, ele é certo. E é isso que Pedro traz aqui no capítulo 2. A princípio, lendo todo o capítulo 2, parece que Pedro está focalizando apenas nos falsos pregadores. Mas eu quero aqui nessa parte introdutória chamar a atenção dos irmãos
para o fato de que Pedro não está se dirigindo aos falsos pregadores. Ele está se dirigindo à igreja. E tudo que Pedro fala e trata no capítulo 2 tem a finalidade de fortalecer a igreja e equipar a igreja para que ela se prevenisse das suas atividades. Tá? Você já deve ter visto por aí em filmes cartazes como este, né? Wanted, ou Procurado. E aí sempre tem uma recompensa a ser dada, né? A recompensa, eu poderia ter colocado aqui a recompensa, o que nós esperamos é a nossa esperança de estarmos com o Senhor. Tá? Então, mas o procurado aqui, ele tem um aspecto aqui negativo. Então, esses cartazes, geralmente, eles trazem a identificação daquele que está sendo procurado. Então, ele está sendo denunciado e identificado. Então, aqueles que o encontrarem e entregarem para julgamento, eles serão recompensados. É mais ou menos isso que nós vemos aqui na experiência de Pedro no capítulo 2. Tá? Pedro vai dizer, olha, eu vou mostrar para vocês quem vocês precisam identificar. E ele vai dar as características, ele vai dar as definições deste que está sendo procurado como um criminoso, um transgressor, aquele que está violando as leis do Senhor. Então vocês identifiquem, e uma vez identificando, assim como Pedro estava fazendo, denunciem, se afastem, se separem, não se sujeitem às influências deste homem, tá? Porque ele está reservado para julgamento. Então é isso que Pedro aqui vai fazer conosco, tá bom? Então 3 questões que nós veremos aqui no capítulo 2, como eu já mencionei. Hoje, basicamente, vamos ver o surgimento dos falsos pregadores, verso 1 até o verso 3, parte A. No segundo estudo, nós veremos o estado condenatório desses falsos pregadores. Ele vai se concentrar nisso, na parte B do verso 3 até o verso a parte A do verso 10. Então, tem toda uma lógica aqui no argumento de Pedro. Vocês podem até observar aí os detalhes no próprio texto, como esses argumentos estão claros. A segunda e a terceira última parte aqui do capítulo 2, parte B do verso 10 até o verso 22, o último verso, Pedro vai fazer uma exposição do mau caráter dos falsos pregadores. Tá? Então, essa parte aqui, verso 1 até a parte A do verso 3, nós temos uma introdução. Nessa introdução, ele vai indicar os 2 grandes argumentos que ele vai expor em detalhes mais adiante. O estado condenatório, vai falar do julgamento deles, e também vai dar as características desses falsos pregadores, para que a igreja, bem como nós, nos dias de hoje, à luz da palavra de Deus, sejamos capazes de identificar, tá, esses transgressores da verdade de Deus. Tá bom? Eles não foram especificamente identificados. É curioso que Pedro, ele em nenhum momento cita nomes aqui. Tá? Nós temos alguns que se desviaram. O apóstolo Paulo cita, por exemplo, em 2 Timóteo, no último capítulo, ele vai citar alguns nomes, mas aqui na primeira epístola nós não encontramos nenhum nome que está sendo identificado como um falso pregador nas palavras do apóstolo Pedro. Parece que essa não era muito a preocupação dos apóstolos, né? Aliás, você vai para o escopo geral do Novo Testamento, dificilmente você vai achar casos raros, né? E agora eu não me lembro de cabeça, mas existem, acho que 1 ou 2 casos de nomes que são citados. Em geral, em todas as epístolas do Novo Testamento, 27 documentos, você não vai encontrar os apóstolos e os evangelistas apontando nomes. Eles estão preocupados em declarar a verdade e revelar o comportamento que é meio de padrão desses transgressores da verdade testemunhada pelos apóstolos. Tá? Então, parece que essa não era uma preocupação deles. Mas nós podemos discernir o que eles estavam promovendo. Já que nós não temos nomes, nós temos, pela denúncia do próprio apóstolo Pedro, o que eles estavam fazendo. E por aquilo que eles estavam fazendo, nós identificamos eles. Assim como a nossa letra. Pela nossa letra, nós podemos ser identificados. Né? Você escreve lá uma cartinha romântica para uma pessoa e não coloca nome, é uma cartinha anônima. Aí a moça abre a carta, olha e fala, mãe, eu conheço essa letra aqui. Então, as nossas obras, elas nos identificam. Tá? Elas nos identificam. Vamos ver isso mais adiante. E algumas dessas obras estão claramente indicadas no próprio texto. Tá? Ainda aqui no verso 1 do capítulo 2, eles ensinavam heresias destruidoras. Ainda no verso 1 do capítulo 2, negavam a Cristo porque negavam a sua doutrina. Você nega o testemunho de Cristo, está negando a Cristo.
Porque Cristo é revelado pelas Escrituras. Se você nega as Escrituras, você não tem acesso à verdade sobre Cristo e, portanto, não pode crer nele. Paulo fala isso em Romanos capítulo 10. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Palavra de Cristo. Então é no testemunho de Cristo que a fé é comunicada. E é a fé que nos habilita a receber a salvação que é causada pela graça de Deus. Então a graça é a causa, a salvação é o objeto e a fé é o receptor. Então, sem fé, nós não podemos receber a salvação. Então, nós negamos a Cristo quando nós negamos o testemunho de Cristo. Tá? Eles estavam ensinando heresias destruidoras, eles estavam negando a Cristo por negarem a sua doutrina. Verso 2 do capítulo 2, e aí eu vou convidar vocês para ler, não dá para nós lermos todas as passagens aqui, né? Eles estavam praticando a libertinagem, o excesso de devassidão, né, de promiscuidade sexual. No verso 2, nós lemos o seguinte, verso 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, versos 13 e verso 14 agora, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. E agora, verso 19, prometendo-lhes liberdade. Eles estavam pregando a possibilidade de viver uma religião aceitável a Deus sem negar as paixões pecaminosas da sua própria carne. É atrativo, não é? Poder viver uma vida cristã aceitável diante de Deus, agradável aos olhos de Deus, sem ter que nos conter diante das nossas paixões sexuais libertinas, né? Pecaminosas. Tá? O desejo sexual em si, ele não é pecaminoso quando praticado dentro da esfera do casamento. Fora da esfera do casamento, desejos sexuais destinados a quaisquer pessoas são pecaminosos. E aqui nós não temos apenas desejos, eles estavam praticando a libertinagem, propondo à igreja liberdade. É interessante que aqui nós vemos o apóstolo Pedro dizendo o seguinte, no verso 13, no final do verso 13, enquanto banqueteiam junto convosco. Então, eles estavam no meio da igreja, praticando a libertinagem, propondo aos membros da igreja, aos cristãos, uma liberdade aceitável diante de Deus nas suas práticas pecaminosas. Então, veja o comportamento desses falsos pregadores, né? Outra coisa que eles estavam fazendo é a comercialização da fé. E para comercializar a fé, só tem uma possibilidade, porque a palavra de Deus é reta. Só tem uma possibilidade de você comercializar a palavra. Se você criar argumentos em torno da Escritura que pudesse e possa dar à Escritura um outro significado além do significado bíblico. Por isso que Pedro fala no verso 3 do capítulo 2, que eles, movidos por avareza, estavam fazendo comércios entre os cristãos com palavras fictícias, palavras inventadas. Isso está intimamente relacionado com aquilo que ele diz no verso 16, que porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele faz aqui uma acusação indireta aos falsos pregadores, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Então, os falsos pregadores, eles estavam manipulando perversamente a palavra de Deus para alimentar a avareza dos seus corações, fazendo o comércio da fé entre os cristãos. Outra coisa que eles estavam fazendo, estavam desprezando e difamando autoridades constituídas. É típico de falsos pregadores, de falsos mestres, de falsos profetas. E por que não dizermos, também não falarmos sobre falsas pregadoras, falsas maestrinas, falsas profetisas, né? É típico desse comportamento transgressor dentro da igreja
a depreciação da figura de autoridade. Por quê? Porque a figura de autoridade devidamente ordenada e constituída pela autoridade de Deus mediante a Escritura serve como um guardião. Então, para você adentrar a casa e saquear os bens, você tem que vencer o guardião. Você tem que distrair o guardião. Você tem que remover o guardião. Pessoas novas na fé, incipientes no conhecimento da palavra de Deus, elas são, infelizmente, são fáceis de serem seduzidas. Aliás, não precisa nem muita coisa, não. Só pelo fato de ser famosa, nós já ouvimos, com uma disposição no coração para acreditar que tudo que está sendo dito é verdade, porque ele é famoso, ou porque ela é famosa. A fama pressiona. Quem sou eu para questionar o homem tão famoso como aquele, né? Que está à frente de milhares de pessoas nas suas igrejas, construiu um verdadeiro império no Brasil. Quem sou eu? E a gente fica com esse sentimento, né, amuados, com esse sentimento de coitadinho, com esse sentimento, essa estima de inferioridade. Quem sou eu? E aí é por isso que eles continuam fazendo o que eles fazem, né? Então, só tem uma maneira, porque aqueles que são mais instruídos na palavra de Deus, eles não podem ser persuadidos pelos falsos profetas, pelos falsos pregadores. Porque você está falando, você olha para as pessoas empolgadíssimas com aquilo que está sendo pregado, e aí, só que você está analisando o que está sendo pregado biblicamente, você está sendo criterioso. Então você não consegue se empolgar. Não consegue se empolgar. Então, só tem uma maneira deles conseguirem adentrar a igreja e exercitarem a sua influência. É se depreciar essa autoridade e tirá-la do caminho. Isso é típico de falso pregador dentro da igreja, tá? É de depreciar a figura da autoridade. Eu me refiro a pastores, me refiro a presbíteros, que têm, no contexto da Igreja Presbiteriana do Brasil, a incumbência de funcionarem como verdadeiros guardiões da doutrina que é ensinada dentro da sua jurisdição, dentro das igrejas nas quais eles estão servindo ao Senhor. Então você tem que destruir a reputação do pastor, você tem que questionar e colocar em dúvida a reputação do presbítero. Para quê? Para você entrar com suas ideias e ganhar adeptos. Tá? Isso é muito comum. No verso 18 do capítulo 2, nós vemos que eles eram arrogantes, vaidosos e enganadores. Versos 4 ao verso 7, zombavam do retorno de Cristo e do julgamento final. Nós veremos isso mais adiante. E distorciam as escrituras, inclusive as de Paulo. Eles corrompiam as escrituras do Antigo Testamento, e Pedro se refere também a uma prática de depreciação dos escritos do apóstolo Paulo por parte desses falsos pregadores. E Paulo sofreu muito com isso, né? Você lê o capítulo primeiro capítulo de Gálatas, você vai ver como o apóstolo Paulo sofreu com esta atividade dos falsos pregadores, como eles atacavam o apóstolo Paulo. Por que eles atacaram tanto o apóstolo Paulo? E Paulo gastou praticamente o capítulo 1 inteiro e parte do capítulo 2 de Gálatas fazendo uma defesa pessoal. E ao fazer a defesa pessoal, Paulo não estava preocupado com a sua reputação. Ele mesmo disse que era o menor dos apóstolos, o pior dos pecadores. Paulo não estava preocupado com a sua reputação. Mas ao defender a sua reputação, ele estava defendendo a mensagem inspirada pelo Espírito Santo que ele entregou à igreja. Então ele tinha que fazer uma defesa pessoal. Então essa estratégia ela continua sendo a mesma, né? Eles estavam corrompendo as escrituras, estavam distorcendo as escrituras para fazer comércio entre os cristãos. A mais estratégica ofensiva contra as heresias é a exposição fiel da verdade bíblica. E isto aqui nos ajuda a entender porque, certamente, os apóstolos, eles não se preocuparam em citar nomes. Eu acho que se citasse nomes, talvez a igreja veria o problema localizado numa pessoa, e não numa era, não em tempos por vir. Então eles foram muito cuidadosos, sob a inspiração do Espírito Santo, para mostrar como esses falsos pregadores estavam se comportando. Porque, irmãos, lendo isso aqui, nós veremos outros detalhes mais adiante, isso aqui é tão antigo quanto atual. Os problemas continuam sendo os mesmos. Se o apóstolo Pedro tivesse citado um nome, com a morte desse nome, nós poderíamos talvez até olhar para o texto como sendo um texto já desatualizado.
mas eles focaram em princípios, em verdades atemporais, supratemporais. É por isso que essas verdades chegam para nós hoje com autoridade, para nos advertir nos nossos dias contra a atividade dos falsos pregadores. Então, nós vamos ver apenas esse ponto hoje, que é o verso 1 ao verso 3, até a parte A. Tá? O surgimento dos falsos pregadores, vale a pena nós lermos o texto novamente. Assim como no meio de vós surgiram falsos profetas, o verbo está no passado, assim também haverá, o verbo agora está no futuro. Ele está fazendo uma menção daquilo que aconteceu no passado, na história de Israel, como falsos profetas se levantaram falando em nome de Deus. Assim como aconteceu no passado, isso haverá de acontecer também, como ele diz, entre vós se surgirão falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, Pedro está aqui fazendo esse alerta. Estejamos atentos. Falsos pregadores surgem onde, gente? Onde, gente? No meio da igreja. Tá? Surgem no meio da igreja. Então, é dentro da igreja que começa a nossa atenção. Sobre comportamentos, sobre o que se ensina, tá? E sobre o que estão fazendo. Testemunho moral, o que estão ensinando e também o que estão fazendo ou produzindo em termos de resultados através das suas atividades. Então, a nossa atenção ela precisa estar dentro do contexto onde nós nos encontramos. Tá? E aqui na primeira igreja de Goiânia, presbiteriana de Goiânia, não é diferente. Não é diferente. Nós temos que ser vigilantes também na igreja onde somos membros. Nós temos que estar atentos. Essa advertência não é para a igreja A, igreja B, sabe? Advertência é para nós hoje, onde nós estamos localizados. Tá? Surgirão falsos pregadores no meio da igreja, que Paulo chama em Gálatas capítulo 2, verso 4, de falsos irmãos. Por que falsos irmãos? Porque eles eram judeus, tinham sido convertidos para a religião cristã, mas uma vez que adotaram a doutrina dos apóstolos, eles não quiseram abrir mão das tradições da lei, que representava uma ofensa à doutrina de Cristo, porque Cristo satisfez a lei. Então, a manutenção da lei era, indiretamente, um desprezo de Cristo na cruz. É como se Cristo, a vinda e a sua obra sacrificial, não tivesse tido efeito algum. Então, ao anunciar a lei, eles estavam ofendendo a cruz de Cristo. E aí, o apóstolo Paulo e Barnabé, os dois principalmente, segundo o relato de Atos capítulo 15, enfrentaram uma luta, uma desavença muito grande com esses falsos irmãos. Esse conflito só foi resolvido no Concílio de Jerusalém. E o Concílio de Jerusalém, nas palavras de Tiago, diz que esses judeus saíram do concílio, sem autorização do concílio, perturbando a mente, pervertendo o evangelho de Cristo entre os gentios. É por isso que Paulo, na Epístola de Gálatas, se refere a eles a falsos irmãos. E olha que coisa interessante. Quando a gente fala de falso, nós estamos falando de quê, gente? Algo que é semelhante ao verdadeiro, mas não é verdadeiro. Então você olha, você fala, meu Deus, é meu irmão. Pois é, mas o comportamento dele, o ensino dele e o testemunho dele não condiz com a verdade. E ele está sendo falso irmão. São palavras do apóstolo Paulo. Nós não podemos ser ingênuos, nós temos que ser vigilantes. Não é só o pastor que tem que ser vigilante em relação à doutrina, em relação à santificação da vida. Todos nós temos a responsabilidade, com base na palavra de Deus, de sermos vigilantes. Senão, meus irmãos, nós vamos ouvir um Augustus Nicodemos, um Hernandes Dias Lopes, que são pregadores fiéis,
e muito conhecidos dentro da IPB, e vamos ouvir Valdomiro Santiago, Joyce Meyer e tantos outros pregadores aí fora, como se eles fossem compatíveis. Vamos ouvir Caio Fábio, como se eles fossem compatíveis na sua doutrina. As fundamentações doutrinárias são distintas. São distintas. Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele é ousado em dizer que aqueles que estavam pregando um outro evangelho, perturbando a consciência e pervertendo o evangelho de Cristo, eram falsos irmãos. Não estavam procedendo da verdade. Não estavam procedendo da verdade. Olha essa imagem aqui. Ela descreve muito bem a advertência que Pedro faz aqui neste texto, né? Vocês percebem aí o que está acontecendo no meio desse rebanho? Hã? Quantos? Você percebeu um só? Dois? Aqui a imagem mostra pelo menos dois, né? Pois é assim que os falsos mestres atuam, né? Hã? Deve ter. Está no meio, né? Não na frente. Mas, irmãos, essa é uma realidade ilustrada, tá? Falsos pregadores, eles parecem que são fiéis, mas não são. Mas não são. É muito fácil para nós detectarmos, por exemplo, adeptos de religiões consideradas sectares, né? Seitas. É muito fácil para nós olharmos para outras religiões muito distantes da nossa. Mas a advertência de Pedro é acompanhada pela preocupação com a capacidade de falsos pregadores, de maneira dissimulada, adentrar o rebanho de Deus e ensinar heresias destruidoras. E eles entram e exercem a sua influência porque eles parecem, assim, pessoas você fala, jamais eu vou dizer que ele é um falso pregador. Nossa, jamais, não parece. É aí que está o perigo, gente. A gente descansa e eles entram exatamente nas brechas, muitas vezes do nosso medo, do nosso receio de apontar o comportamento, a mensagem, como uma mensagem fora das Escrituras, infiel às Escrituras, e é justamente aí que eles entram e exercem a sua influência, né? Pedro afirmou no primeiro capítulo a autoridade das Escrituras do Antigo Testamento, mas lembrou no segundo que, assim como no passado, junto com o ministério da palavra inspirada, falsos profetas ainda estavam presentes. Ainda estavam presentes. Tá? Então, é uma realidade que nós precisamos encarar. Os métodos desses falsos pregadores continuam sendo os mesmos métodos. As ações anticristãs seguem a mesma estratégia da serpente que nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, verso 1. Tá? Que é a estratégia da sagacidade, da astúcia. O texto lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, começa falando que a serpente, a mais astuta, a mais sagaz dentre todos os animais. E aí, na sequência, você vê como, de forma inteligente, discreta, a serpente, que é uma representação de Satanás dentro do jardim, induz Eva aos poucos até ao ponto de negar a palavra de Deus. E ela toma do fruto, come, leva, dá ao marido, que toma do fruto e também come. Mas isso tudo começou com uma serpente na sua sagacidade. A estratégia de falsos pregadores continua sendo a mesma. Eles vão ensinar 9 coisas certas e no meio eles vão colocar o veneno. No meio eles vão colocar uma mentira. Eles vão ensinar muitas coisas preciosas, biblicamente falando. Aí lá no meio eles falam, nós precisamos, por exemplo, atualizar as Escrituras para que a homossexualidade seja admitida na igreja como algo normal. Aí muitos vão falar, tiraram a palavra fora do contexto, aí começa todo um debate de intenção, de não sei o quê, já foi propagado. E muitos adeptos existem em torno dessa doutrina. Doutrina que vai contra a inspiração, a autoridade, a infalibilidade e a suficiência das Escrituras.
Nós temos que fazer uns ajustes no texto bíblico, né, para que a Escritura ela não declare este comportamento como um comportamento pecaminoso aos olhos de Deus. Então, e tem muitos seguidores esses pensamentos por aí. O mesmo que disse isso, já disse num escândalo muito grande, de que no fim todos serão salvos. No fim todos serão salvos. Pregando a heresia antiga do universalismo, que no final todos serão salvos. Então esses problemas estão mais presentes no nosso meio do que a gente imagina. Eles exercem suas influências, como diz o próprio texto, dissimuladamente. E essa palavra é um verbo grego pareisago, que significa literalmente conduzir secretamente. Não espere que um falso pregador apareça como um famoso, que eu citei aqui, indiretamente. Não espere que os falsos pregadores são apenas esses famosos. Não, falsos pregadores, eles surgem no meio da igreja e eles introduzem as suas heresias destruidoras dissimuladamente, ou seja, eles conduzem secretamente, eles puxam bate uma conversinha ali, vão puxando o outro e vai formando um grupo dentro da igreja. Porque geralmente eles são persuasivos, eles controlam as emoções, eles controlam a mentalidade das pessoas com a sua capacidade retórica, eles impressionam com o seu conhecimento. E aí eles vão formando um grupo dentro da igreja. Quando você percebe, já tem um grupo dentro da igreja com um pensamento divergente da sã doutrina declarada biblicamente pela nossa igreja. E aí já estão se opondo à liderança da igreja, já estão criando, aí começam, as divisões, Aliás, as divisões sempre surgiram por causa de cismas na história. Sempre por causa de cisma. Inclusive, a própria reforma protestante foi um cisma que aconteceu dentro da igreja católica, no século XVI. Outros cismas aconteceram pelos pré-reformadores. Eles se opuseram àquilo que a igreja católica na época estava praticando e ensinando. E eles foram separados ao martírio, aos calabouços, às torturas. Essa semana eu vi um texto que era praticar, um vídeo, um documentário, de uma forma de tortura que acontecia no período medieval, chamada na história da igreja a Era das Trevas, na Idade Média. E uma das coisas que a igreja fazia com os chamados hereges, que eram aqueles que diziam, por exemplo, precisamos voltar às Escrituras, o que estamos ensinando como igreja não está correto, não está nas Escrituras, eles eram declarados como hereges. E uma das torturas que eram feitas era um colar de ferro que colocavam, e esse colar tinha uma forma de garfo que ficava quase que fincando aqui debaixo da mandíbula. E outro aqui, Então era um colar, então tinha tipo um garfo que ficava meio espetado aqui e aqui. E é uma forma de tortura, eles ficavam dias nessa posição. Então, se eles não suportassem, eles se matavam. Então, muitos na história da igreja sofreram por se opor às heresias, a se opor às corrupções dentro da igreja. E aí cismas aconteceram. Até tem uma frase de mim que foi publicada recentemente nas redes da igreja, de que não há nada mais perturbador quanto prazeroso que sofrer por causa da verdade. Mas na história da igreja, os cismas eles aconteceram geralmente por causa desta oposição feita a certas crenças praticadas e pregadas, apregoadas dentro da igreja. Mas, geralmente, os falsos pregadores eles começam com uma influência discreta, não é algo assim chamativo, é como o fungo que se desenvolve no escuro. Enquanto estão no escuro, no oculto, omitidos, na discrição, eles estão agindo. Quando você liga a luz, você descobre que já está tudo tomado de fungo. Tudo tomado de fungo. É assim que funciona falsos pregadores na igreja. Eles agem secretamente. Geralmente atentamos para famosos ou envolvidos em escândalos, mas vacilamos ao não atentar para pessoas próximas ou anônimas, que nem sempre estão nos púlpitos,
mas em grupos de conversas privativas, questionando a autoridade da mensagem transmitida por pregadores biblicamente fiéis, reputação moral e irrepreensível. Eles estão nesses bastidores, nessas conversas discretas, estão destruindo a reputação de pregadores biblicamente fiéis que têm a sua índole, que têm a sua reputação moral irrepreensível. Não podemos julgar intenções, jamais podemos julgar intenções das pessoas. Quando você entra num debate onde a intenção é o objeto da discussão, não entre nesse debate. Nós não conseguimos enxergar o que passa, o que tenha passado, o que vai passar no coração de ninguém. Nós não temos acesso ao coração de ninguém, mas nós temos acesso aos resultados que são produzidos. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versos 15 a 20, se referindo justamente aos falsos pregadores, de que pelos seus frutos eles serão conhecidos. Pelos seus frutos eles serão conhecidos. Nesse sentido, falsos pregadores fazem interpretações extrabíblicas, profecias, visões, sonhos. A palavra de Deus é só coadjuvante na pregação. Isso, tem um irmão que veio compartilhar comigo aí que ficou impressionado. Foi numa determinada igreja aqui da nossa cidade, e ao entrar dentro da igreja, ele não foi agora recente, aliás, para fazer justiça, foi numa época que ele não era crente e ele estava meio passando por dificuldades, foi numa igreja, determinada igreja aqui na nossa cidade, e ele ficou impressionado que durante todo o culto o pregador pregou, mas em nenhum momento ele abriu a Bíblia e leu a Bíblia. Então ocupa a pregação mais com experiências pessoais, com ilustrações, com sonhos, com profecias, e aí vai tudo, sonhos, visões. Então falsos pregadores, geralmente eles se pautam em interpretações fora das Escrituras. Eles não pregam as Escrituras. Para disfarçar, eles leem as Escrituras e fazem uma citação aqui e ali, mas eles não leem, não explicam e não aplicam a palavra de Deus com coerência com aquilo que foi lido e explicado. Esse é comportamento de falso pregador. Ele usa a Escritura apenas como um trampolim para as suas próprias ideias, suas próprias experiências ou experiências alheias. Falsos pregadores promovem a relativização da mensagem bíblica literal. É o que estou dizendo. Falso pregador, ele não dá valor para a literalidade do texto bíblico. Ele é alegórico. Ele olha o texto e ele inventa de forma engenhosa, ele cria no imaginário dele o que está oculto neste texto. E para ele, o que importa é o que está oculto, só que ele tateia este oculto através de métodos subjetivos. Os argumentos não podem ser provados pelo texto bíblico. Os argumentos só podem ser provados pelos sentimentos, pelas intuições. Então, geralmente, eles promovem a relativização do texto bíblico. Você olha para o texto e fala, esse texto, literalmente, como ele está aqui, ele não tem valor, ele não tem... O que tem valor é o que eles chamam de rema, numa compreensão muito equivocada do que significa rema, ou seja, a revelação. A revelação, Então, eles relativizam a mensagem bíblica literal. A palavra de Deus é toda relativizada. Não é bem assim que a Escritura diz. Isso aqui foi escrito lá para o passado, fora do nosso contexto. Hoje o significado é outro. No fundo, o que ele está dizendo? Você não pode confiar na palavra de Deus. Você é livre para interpretar essa palavra de acordo com o seu próprio contexto, não com o contexto da Escritura. Outra coisa que o falso pregador faz é trocar a pregação bíblica por palestras motivacionais. Palestras motivacionais. Hoje está muito em vigor a chamada teologia coaching, Você tem valor, a antropologia, o antropocentrismo dentro da igreja na pregação, nos cânticos. Então o pregador, ele está ali para quê? Para fazer você sair da igreja com vontade de voar. Tão motivado que você está, porque ele vai mexer com as suas emoções, e existem técnicas para isso, técnicas de vendas, muito conhecidas, que são utilizadas por esses pregadores que querem fazer você vibrar na frente deles. De preferência, no final, dá aquela oferta vantajosa. Então, é incrível, irmãos. Eu fui fazer uma pesquisa na época do meu seminário, numa dessas igrejas aqui na nossa igreja, na nossa cidade, e eu percebi na minha observação que a liturgia do culto foi organizada em 3 partes. A primeira tinha cânticos triunfalistas, uma pregação motivacional e a última parte era oferta.
Aí depois, outra fase. Aí cânticos triunfalistas, cânticos geralmente de guerra, porque deixa você a 1000 por hora. Aí ele vem com a pregação e deixa você mais doido. Aí você está tão fora de si, que aí, meu amigo, você fala assim, traga aqui R$1.000 aqui, quem quer a vitória, quem quer a prosperidade, quem quer a conquista, quem quer ver o milagre de Deus, R$1.000 de oferta. Você está tão fora de si, que você não dá 1.000 não, você dá 10.000. Você pega até, faz dívida no seu cartão, para você ganhar, conquistar, torcer o braço de Deus e fazê-lo te abençoar. Tá? Falsos pregadores tornam cultos em exibicionismo humano e entretenimento. Resistem à confrontação do pecado e à disciplina do impenitente, criam dissensões na igreja, inclusive fazendo jogo duplo. Chega num grupo aqui, você viu o que o fulano, fofoca, né? Você viu o que o fulano está fazendo, não sei o que, tal, não sei o que, coisa, eu achei aquilo tão absurdo, não sei o que. Você fala, o Jonathan vai falar assim, poxa, como é que ele foi capaz de fazer uma coisa dessa? Eu não concordo com isso não. E ele conquista, ele te amarra, ele te faz se comprometer com você ali, secretamente. Aí o indivíduo vai lá no outro grupo, rapaz, você viu o que o Jonathan está fazendo? Fiquei sabendo uma coisa dele, que eu fiquei tão decepcionado, isso aqui, não acredito num negócio desse não. E vai jogando um grupo contra o outro. Igual o diabo faz. Quem assistiu aquele filme do Advogado do Diabo, vai se lembrar disso. Aquele filme Advogado do Diabo. Quem não assistiu e tem sangue frio, vale a pena assistir. Porque ali descreve muito bem como o diabo atua. Ele não obriga você a fazer nada. Ele apenas te sugere, provoca seus desejos. Agora a decisão é sua. No final, esses falsos mestres, falsos profetas, falsos pregadores dentro da igreja, eles saem de inocentes, se fazendo de vítimas. Ele já criou uma confusão dentro da igreja. Eles gostam de fofoca. Eles ficam animados, alegres, empolgados por uma notícia, por uma difamação, eles ficam doidos. Então a rodinha, logo ele chega para saber o que está sendo falado ali, porque ele gosta disso, né? Ele gosta disso. Defendem inovar a igreja para torná-la atraente ao mundo. A igreja está pequena, está miúda, não está crescendo, o que nós vamos fazer? Gente, vamos fazer o que está atraindo as pessoas lá no mundo? Nos shows, nos eventos. Então eles começam a querer inovar a igreja. Mudar o discurso, mudar a pregação, mudar a forma de atuar como igreja na sociedade. Eles começam a negociar tudo, porque eles querem volume, eles querem arrecadação, eles querem ostentar o tamanho da sua igreja, alimentar a sua vaidade, né? Falsos pregadores fogem da fidelidade, da verdadeira piedade e se entregam às paixões do mundo, para, agradando o mundo, obter no mundo o apreço daqueles que não têm apreço pela verdade, né? Usam habilidades de persuasão para extorquir os crentes. Extorquir aqui é o uso de chantagens, de ameaças, são maldições, são desastres que vão acontecer. Se você não pedir a minha bênção, coisas horríveis vão acontecer com você e com a sua família, e você começa a ser mais guiado por medo, por ameaças, e aí, para você ter o alívio e aplacar a ira dos deuses, você faz o que o pregador está pedindo, você entrega a sua alma nas mãos dele. Fazem comércio no meio da igreja. É impressionante a capacidade de captação de recursos além daquilo que a Escritura biblicamente ensina, né? Aquilo que a Escritura ensina, que é do dízimo e da oferta. Agora tem até o trízimo que chama, né? Que é você dá um dízimo uma vez, 2 vezes, você dá mais, dá mais, dá mais, né? Então, é um problema muito sério que existe no nosso meio. Falsos pregadores, eles usam habilidades de persuasão para extorquir os crentes, questionam a autoridade de pastores bíblicos e piedosos, pregam falsas expectativas sobre a vida terrena e eterna. Parece que a vida de muitos se concentra naquilo que se pode obter no mundo, e não daquilo que se pode acumular nos céus, para onde iremos. Essa é a nossa esperança. E vivem no mundo como se o céu fosse menos belo, menos prazeroso, menos interessante. São pregações vazias de esperança, são pregações amarradas a um passado e a um presente, mas sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de vida eterna.
Cristo não ocupa a centralidade de suas mensagens e a lista continua a descrição de falsos pregadores dos nossos dias. O resultado final deste distanciamento da palavra de Deus é a negação de Deus que fala pela palavra. Por trás das cortinas da religiosidade, Cristo é negado. É isso que Pedro está dizendo, que eles levam até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. A finalidade é exatamente essa, é negar o Senhor Jesus Cristo. Contra a mensagem bíblica que eles pregam heresias, contra a mensagem bíblica, eles pregam heresias destruidoras. Essa é a própria natureza e definição da heresia. A palavra portuguesa heresia é uma tradução do substantivo latim haeresis, e significa literalmente escolha. Tá? Ela originou da escolha de se opor a padrões de crenças de determinados grupos. Daí que surge haeresis, tá? Que antigamente também era uma descrição de uma seita. Tá? Então, qual que é a ideia? Existe um grupo que tem um padrão de crenças. Então, eu me oponho a esse padrão de crenças e estabeleço um outro padrão de crenças e adero aqui seguidores. Aí nasce a chamada seita. Tá? Então, é isso que significa, no latim, a palavra heresia, haeresis significa escolha. Tá bom? E é exatamente este significado que encontramos na língua grega. A palavra é muito semelhante, haeresis, presente no texto bíblico aqui, que significa, que aponta para separação. Quando Pedro escreveu sua segunda epístola, a referência feita a heresias destruidoras foi no sentido de indicar ensinos separados do ensino apostólico da igreja. Eles estabeleceram o ensino apostólico, mas alguns dentro da igreja estavam se opondo a este ensino apostólico. Tá? Então, eles estavam se expondo a trágicos resultados escatológicos, bem como aqueles que estavam seguindo esses pregadores. Porque só existe um caminho para o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho da verdade pregada pelos apóstolos, indicada pelos apóstolos. Então, qualquer outro caminho que você pega, o destino é a destruição. Então, eles, ao se separarem do ensino apostólico, eles estavam caminhando rumo a um abismo, rumo à sua própria destruição. É isso que Pedro vai dizer no final do verso 1, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Depois, nós lemos no final, no verso 3, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavra fictícia e tal. Aí diz, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então, estes que se separam da doutrina, da verdade bíblica e procuram um outro caminho, eles estão sendo reservados para juízo, e assim também todos aqueles que seguem estes mesmos caminhos. Os falsos pregadores estavam ensinando outras crenças, a princípio, não necessariamente opostas àquilo que os apóstolos tinham ensinado, porque o texto diz, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto, há uma perspectiva progressiva aqui, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. A estratégia era e é introduzir desvios sutis, aparentemente inofensivos, convencendo aos poucos até a negação do soberano Senhor, ou seja, uma negação do governo de Cristo. Nós vamos ver isso mais adiante, que eles negam a autoridade, né? Geralmente, eles são rebeldes, né? Os falsos pregadores, eles não se... como acho que é Judas que diz que eles são insubordinados, eles não aceitam o governo. Tá? E aqui o resultado que os falsos pregadores produzem é esta insubordinação a Cristo, ao governo de Cristo, e não apenas ao governo de Cristo, mas também à salvação que este Cristo trouxe, porque Cristo, e aí ele qualifica, que nos resgatou. Nós não apenas negamos o governo de Cristo, como também negamos a salvação que Cristo nos traz. Nós estamos negando a salvação de Cristo, é por isso que estão reservados para destruição. Olha o que você tem aqui, uma gota, né? Uma gota, ela pode ser subestimada. Mas o que o tempo faz combinado com a gota, o gotejamento? Ela é capaz de inundar toda a sua casa.
toda a sua casa. Então nós não subestimamos uma gota. Não podemos subestimar. Tiago também alertou para essas sutis ações destruidoras ao ilustrar o poder destruidor do mau uso das palavras, como uma fagulha que põe em chamas uma grande selva. Uma fagulha. Você vai lá e fala, não, uma fagulha. Só que aquela pequena fagulha, daqui a pouco, ela vai alastrando, vai alcançando adeptos, daqui a pouco a igreja inteira está incendiada e corrompida por falsas heresias. Ou por heresias, né? Por falsas doutrinas. Então, nós não podemos subestimar esses pequenos desvios aparentemente inofensivos. A palavra de Deus, ela é a verdade, e tudo que não corresponde com a verdade, nos mínimos detalhes, é mentira. Tá? É mentira. Conforme predito por Cristo, Mateus 24, 5 e 11, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e depois no verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E pelo apóstolo Paulo, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão, abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores, é uma referência a doutrinas enganadoras, a ensinos enganadores, e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, é o que ele diz em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Falsos pregadores ensinam a relativização da verdade bíblica para sustentarem práticas pecaminosas e têm seguidores, conforme lemos no início do verso 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, o que eles fazem? O que aqueles que seguem o caminho dos falsos pregadores estão fazendo? Eles estão desonrando a Cristo por seu mundanismo vergonhoso. Eles se dizem cristãos, mas eles vivem como se não fossem cristãos, assim como seus mestres. Tem um pregador famoso, que na década de 90 marcou demais aquela geração com as suas pregações, mas que hoje, afastado da ortodoxia, ele prega que você pode ter relações sexuais fora do casamento, e ele ensina abertamente isso em entrevistas, ele ensina heresias das mais perversas do mundo. E aqueles que seguem esta liberdade pregada por esse falso mestre estão desonrando o testemunho de Cristo, porque não dá para imaginar Cristo fazendo essas coisas. Não dá para imaginar Cristo andando nestes passos. Isso é completamente fora daquilo que as Escrituras ensinam. Então, se você tem impulsos sexuais, satisfaça os seus impulsos sexuais. E isso é saudável aos olhos de Deus. E as coisas que você ouve dele hoje são coisas das mais absurdas. E aqueles que seguem estão infamando o caminho da verdade, estão desonrando o testemunho de Cristo e a Escritura Sagrada pregada segundo os apóstolos. Por fim, Pedro exorta para que a igreja tenha discernimento, pois falsos pregadores são identificáveis. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. E aqui nós temos algumas características gerais apresentadas por Pedro, e ele vai descrever isso de uma maneira mais profunda, a partir da parte B do verso 10 até o verso 22. Eles são gananciosos, são movidos por avareza, farão comércio de vós. São astutos, oportunistas, eles farão comércio de vós. São enganosos, com palavras inventadas. Eles exercem o ministério do engano. Antes, Pedro destacou que, embora estejam obtendo relativas vantagens terrenas com as suas heresias e perversão moral, o tempo da condenação eterna deles é certo e cada vez mais próximo. É isso que Pedro vai dizer no final do verso 3. Este juízo será mais discriminado nos próximos versos, próximo estudo, parte B do verso 3 até a parte A do verso 10. Ele vai descrever esse julgamento, depois ele vai descrever o mau caráter dos falsos pregadores, tá bom? Então, nós encerramos por aqui. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus, depois vamos encerrar a nossa transmissão, e aqueles que tiverem alguma pergunta, nós poderemos tentar responder aqui e conversar um pouco sobre esse assunto que foi tratado hoje. Vamos orar, pedir a Deus que
Guarda essa palavra nos nossos corações. Senhor Deus, nós estamos cientes de que os dias nos quais vivemos são demasiadamente difíceis para qualquer cristão. Mas te damos graças porque a tua palavra é como uma candeia que brilha diante dos nossos pés para nos guiar segundo a tua verdade. Oramos para que a tua palavra seja depositada em nossos corações e que, amadurecidos nela, sejamos capazes de discernir os falsos pregadores e as suas heresias, a fim de, resistindo, nos mantermos firmes na direção do reino eterno do teu Filho. Pedimos ao Senhor a tua bênção e o teu livramento, em nome de Jesus. Amém.